Buenas Gauchada. No vídeo de hoje ainda nós vamos estar analisando o painel do Enarte que foi apresentado na cidade de Porto Alegre. Alguns instrutores assistiram um vídeo anterior que eu coloquei falando já a respeito da minha análise do painel, onde eu citei os pontos altos e os pontos baixos, aquilo que eu achei que foi muito legal e aquilo que eu achei que não foi tão importante, não foi tão legal no painel. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo. Antes da gente comentar também sobre o vídeo de hoje, que o vídeo de hoje eu vou falar sobre a apresentação que foi feita pela equipe de interpretação do Enarte lá no painel, falando quais os itens que eles vão avaliar e de que forma eles vão avaliar esses itens na interpretação artística das danças, de acordo com o que eu acabei entendendo. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, gostaria de salientar a você que aqui na descrição do vídeo eu deixo sempre algum material didático para auxiliar você, você pode clicar aí. Também lá no site do Fala Aí Professor, www.falaaiprofessor.com.br, você encontra mais material didático. Bom, indo direto ao vídeo. A equipe de avaliação de interpretação artística do Enarte, ela apresentou um slide onde ela citava 3 itens característicos que formariam a nota de interpretação. Além daqueles itens que vem na planilha, de cada figura, de cada dança, eles colocaram a ordem do que eles se baseavam ou vão se basear para fazer a sua avaliação, para integrar a sua nota daquela dança. O primeiro item que eles iam observar e que foi salientado por eles foi as características dos ciclos que vem na dança, ou seja, a característica do ciclo que a dança apresenta, porque a dança geralmente tem algumas características dos ciclos. Ou seja, se você olhar lá no início do livro Danças Tradicionais Gaúchas, você vai encontrar os ciclos que dão características às danças. Você vai encontrar o minueto, ciclo do minueto, o ciclo do fandango, o ciclo da contradança e o ciclo dos pares enlaçados. Então é a primeira coisa que eles vão observar, ou seja, se você está dançando aquela dança com as características que ela apresenta naquele ciclo. Então a primeira coisa que eles vão analisar será as características do ciclo. A segunda coisa que eles vão analisar, que eles disseram que vão colocar em pauta para análise, é a característica da dança. E o que isso quer dizer? Existem algumas danças, por exemplo, que têm suas peculiaridades, porque a dança ela não pertence àquele ciclo, ela tem características do ciclo, mas elas têm peculiaridades em específico, como por exemplo o shot 7 voltas, ele é um shot, mas ele tem as 7 voltas, a figura das 7 voltas, e ela tem uma característica específica. Por exemplo, o maçanico, ele tem uma característica nos seus passos de marcha, ele não é apenas passos de marcha, mas ele tem uma característica pitoresca que lembra o voo do pássaro, então ele tem um tipo de execução. Isso foi bem salientado, ou seja, salientado que a característica da dança vai ser importante como segundo item, vamos colocar assim. Primeiro item, ciclo, a qual dá características à dança, e segundo item, a característica da dança em si, o que a dança traz como específico, certo? Depois o terceiro item que foi colocado pela equipe de avaliação, para se basear na avaliação, é o figurino, ou seja, a indumentária apresentada pelo grupo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando você veste um figurino, você está indo no contexto da sua apresentação, remetendo a uma época, principalmente se for um figurino de época, ou dando características e estilo ao seu grupo. Então isso também é observado por eles dentro do contexto da apresentação da dança, o que eu achei bastante interessante, tanto esses 3 itens serem apresentados, digamos que nessa ordem, como também a explanação que foi feita de cada um desses itens, dando assim uma ideia geral de como é que se processa a avaliação no quesito de interpretação artística da equipe de avaliação do Enarte. Bom, foram citadas algumas dúvidas, como por exemplo, eu mesmo fiz a pergunta com relação ao regionalismo, onde é que entraria o regionalismo, ou seja, as características regionais de cada região. Por exemplo, a fronteira dança de um jeito, as missões dança de outro, a serra dança de outra maneira, o centro do estado dança de outra maneira, a mesma dança.
Então, vai seguir essas características, ou seja, características do ciclo, características da dança, indumentária ou figurino se remete ou não para a época, e também serão respeitadas as características regionais, desde que isso não fira os itens anteriores. E também existem alguns grupos, por exemplo, que têm identidade diferenciada, isso vai ser observado pela equipe. Por exemplo, se você pegar a região de Pelotas, você pega 3 ou 4 características diferentes de grupos dançando naquela região. Se você pegar Caxias, Farroupilha, aquela região ali, também você pode lembrar na cabeça rapidinho que alguns grupos daquela região, embora sejam serranos, eles têm identidade própria. Isso também vai ser respeitado, desde que não fira as características das danças em específico, tá? As características do ciclo e o figurino que está sendo apresentado, remetendo a uma época ou não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É uma análise de um dos slides que foram apresentados lá no painel, que foi bastante esclarecedor na característica de avaliação do quesito de interpretação pela equipe de avaliação de interpretação artística do Enarte de 2019. Espero que você tenha gostado, dá o seu like aí no vídeo, deixa seu comentário, alguma sugestão de algum item que talvez você tenha ouvido falar de como foi, não tem certeza, eu tenho tudo anotado aqui, posso fazer um vídeo te ajudando dentro da minha interpretação. Lembrando sempre, foi a minha interpretação desse slide que foi apresentado. Com certeza o MTG vai disponibilizar esse material e você vai poder ter a sua interpretação. No próximo vídeo eu vou estar trazendo mais alguns itens, tá? Um grande abraço e fala aí, professor!